Mais? Até eles ficarem sem. Isso aqui já era. Não, cancelar. Vou deixar. Isso aqui era o novo. Pode salvar, vai. Meus amores, vocês precisam me ajudar agora. Eu terminei com vocês já o capítulo, né? Sim ou sim? Sim. Eu terminei o capítulo 10, que foi de círculo, essas coisas, né? E aí eu vou iniciar com vocês hoje, então, o capítulo 11. Isso. Tá bom, obrigado. Ô, Carlos, como é que você tá, cara? Bom dia, tudo bem? Vamos lá, então. Meus amores, capítulo 11, se eu não estou enganado, ele pede para ensinar para vocês cilindro. Sim ou não? Sim. Então, tá bom. Tudo bem, e você, Mister? Pô, eu tô melhor agora, cara, podendo falar com vocês. Olha, deixa o saco do Carlos aí. O que é o cilindro? O cilindro, ele tem o mesmo conceito que o prisma. Você tem dois planos que são paralelos, e em cada um desses dois planos, ao invés de ter um polígono agora, nós vamos ter um círculo, uma circunferência, tá? E aí, quando eu reúno todos os pontos da circunferência de baixo com a circunferência de cima, eu vou formar o que a gente chama de cilindro, tá ok? Então, ó, vou fazer o mesmo jeitinho que a gente fez lá com o prisma. Eu vou desenhar um plano aqui em cima. Para ficar igualzinho, eu vou copiar, que fica melhor. Certo? Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, o plano alfa, certinho? E aí, eu vou ter paralelo a ele o mesmo plano aqui embaixo, certinho? Vou chamar até de alfa-linha, já que eu copiei ali. E aí, o que eu vou ter nesses dois planos? Ó, eu vou ter um círculo. Então, vou pegar aqui, ó, e aí eu vou desenhar um círculo nesses dois planos. Certo? Então, vou ter um círculo aqui em cima. E aí, eu vou ter um outro círculo idêntico a ele aqui embaixo. Olha lá, os dois círculos são congruentes, têm o mesmo raio e tudo mais. Quando eu ligo o de cima até o de baixo, bom dia, Bisteca, desculpa atrás. Imagina, Larinha, tudo bem? Bom dia também, tá? Quando eu ligo todos os pontos do de cima, eu não vou ligar todos, tá? Só vou ligar aqui dois pontinhos para a gente ter ideia. Quando eu ligo dois pontos do de cima a dois pontos lá de baixo, ó, ligo todos, na verdade, como eu estava dizendo para vocês. Calma aí, eu já vou admitir a Júlia Ferrari. Aí, pronto. Quando eu ligo todos, eu tenho essa figura aí, que é o cilindro. Tudo bem? Vocês entenderam, meus amores, qual que é o conceito? Então, ele tem o mesmo conceito de prisma. Ele é o mesmo conceito de prisma. São dois planos paralelos
E aí, ao invés de ter polígonos, agora a gente tem círculo. Quais são os elementos importantes que a gente precisa saber? Certinho? Esses círculos a gente vai chamar de base. Então, eu vou ter aqui, ó, a base, por exemplo, inferior, certinho? E aqui eu vou ter a base superior. Então, esses dois círculos a gente chama de base. Então, a base do nosso cilindro vai ser o círculo. Ou, se você quiser dizer que é uma circunferência, pode ser uma circunferência também. E aí, dentro da base, então, eu vou ter aqui, ó, o raio dela. Então, um R aqui, a gente diz que seria o raio da base. É o raio do círculo. Beleza? Esse segmento aqui, ó, que une um círculo ao outro, a gente chama de G. Ele seria a nossa geratriz. Tá? Então, esse carinha aí seria a geratriz. E, basicamente, são esses os pontos aí. Aqui eu tenho o centro da circunferência, que é o mesmo aqui de baixo, certo? Aqui eu vou ter o raio também. E é isso, galera. Esses são os elementos principais. E aí agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais o estudo. Eu vou mostrar para vocês que existem dois tipos de cilindro. Tem a classificação dele como sendo cilindro reto ou um cilindro oblíquo, tá bom? Vou mostrar a diferença entre eles. E aí, em cima disso, a gente vai ver as fórmulas para calcular a área, para calcular o volume deles. Tudo bem até aqui? Sim. Então, beleza. Então, feito o conceito aqui do cilindro, vamos lá, vamos agora aprofundar esse. Então, estou esperando vocês terminarem de copiar aí para a gente continuar. Posso ir? Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver a classificação, como eu disse para vocês. Existe o cilindro oblíquo e também existe o cilindro reto. Eu vou dar um pouco mais de espaço para o reto, porque o reto ele é um pouquinho mais importante. É o que mais cai nos vestibulares. Certo? Qual é a ideia do cilindro oblíquo? Então, vamos lá. Aqui eu vou ter a base de cima. Eu vou copiar, tá? Espera aí, Bisteca. Eu. Qual que cai mais no vestibular? O reto. Galera, ó, eu só estou fazendo o desenho deles, tá? Por isso que eu estou ficando meio que quietinho aqui. Só para já desenhar os dois aqui. Bisteca, eu vi que você tá craque nesse negócio de mexer aí, cara. Pô, melhorei, né, Cal? Você Que gostou, cara? isso? Não, tá copiando retinho. Que isso? Ficou bom, bonito esse aqui, cara. Gostei desse aqui também. Ficou maneiro. maneiraço. Mas, enfim. Obrigado, viu, Kel? Você é um amor. Aí, galera, aqui, ó. O oblíquo, você vai perceber que ele é meio tortinho lá, ó. Você pode chamar ele até de 13 em inglês, que ele não fica bravo. É o apelido dele. Ninguém entendeu isso. Qual o apelido? O apelido dele é 13 em inglês. Como é que é 13 em inglês? Nossa, Bisteca. Isso é muito bom.
Vocês não tiveram aula com o Zé de física, né? Vou ficar quieto, senão eu vou... Como é que é? Vocês não tiveram aula com o Zé de física. Depois eu conto essa história. Tá gravando, então é perigoso. Galera, então é o seguinte, ó. A classificação desse daqui é oblíquo. Por quê? Vamos lá. Apesar dele ser tortinho assim... Olha, Tati. Tati, quieta aí, Tati. Pô, já me parei. Aqui está o centro do primeiro, da primeira base. Vou chamar de O e chamar de O'. O que você precisa saber? Quando você liga o centro das duas bases e o ângulo que ela forma com as bases não é igual a 90, então por isso que esse cilindro ele é oblíquo. Tá claro? Então olha aqui, ó. Quando eu pego o centro do O e venho até aqui o O', e olha lá, ó, o ângulo que ele forma com a base não é um ângulo reto. Esse ângulo que ele formou aqui com a base não é um ângulo reto. Então, por isso que esse cara, ele é oblíquo. Ok? Bisteca, Fala, meu amor. essa reta, ela é congruente e paralela à geratriz? Sim, Tá bem, só isso. porque como elas vão passar no mesmo plano ali, que é o plano que corta ao meio, sim. Tá? Então, ó, não é congruente. Tá certo? Tudo bem? Eita, não, eu falei congruente, não. Não é igual a 90, é isso que eu queria dizer. Esse ângulo θ aqui, ó, ele é diferente de 90 graus. Então, por isso que o cilindro é oblíquo. Já no cilindro reto, você já imagina o que vai acontecer. Aqui vai estar o O, aqui vai estar o O'. E aí, quando eu ligo os dois, o que eu percebo? Que o ângulo formado entre eles vai ser quanto? 90 graus. Porque eles são perpendiculares às bases. Olha lá, tanto é perpendicular aqui embaixo, como é perpendicular aqui em cima. Então, essa daqui seria o ângulo, seria o cilindro reto. E aí, no caso do cilindro reto, eu posso chamar essa distância de H, que nesse caso seria a minha altura, que como o Kelvin observou, vai ser igual à geratriz. Então, nesse caso aqui, ó, a própria geratriz, ela já vai ser igual à altura. Tá claro aí? Tudo bem? No caso do oblíquo, não. Esse segmento O', ele é igual à geratriz, como observou o Kelvin. Mas para determinar a altura do oblíquo, não se esqueçam disso. Para calcular a altura do oblíquo, você precisa calcular qual é a distância entre as bases. Então, a gente precisa aqui, ó, determinar um segmento que seja perpendicular às bases. Senão, eu não consigo determinar o valor da altura. Então, nesse caso aqui que eu vou ter a altura, tá? A altura, ela não é a geratriz. Então, a primeira diferença é essa. No oblíquo, a geratriz não é igual à altura, certinho? E no reto, eu posso dizer que a altura e a geratriz, elas são congruentes. Belezinha? E aí, por que eu dei um pouquinho mais de espaço aqui para o reto? Porque eu quero desenhar para vocês o que a gente chama de planificação. Lembra que a planificação de um sólido... A planificação de um sólido é quando a gente pega esse sólido aí, certinho, e desenha ele no plano, tá ok? E aí, galera, eu quero rapidinho mostrar isso daí para vocês. Qual seria a ideia? Vou parar um pouquinho aqui o compartilhamento, só para vocês olharem para mim ali. Oi, todo mundo está me vendo? Tudo bem? Tudo bem. Então, ó, aqui eu tenho um cilindrinho na minha mão. Certo? Todo mundo está vendo o cilindro? Sim. Quando eu corto o cilindro e vou colocar ele no plano,
A superfície lateral do cilindro, ela fica no formato de um retângulo. Então, ó, quando eu pego aqui de novo o retângulo e uno ele para formar o cilindro, então eu posso concluir que a superfície lateral do meu cilindro é na forma de um retângulo. Ou seja, o que isso eu vou usar? Ó? Nesse caso aqui, se eu cortar o cilindro, então, eu vou ter exatamente isso. Ó. Eu vou ter um retângulo com a mesma altura, certinho? Eu vou ter um retângulo aqui, ó, com a mesma altura. E esse retângulo, ele representa a superfície lateral. E aí eu vou ter dois círculos. Eu vou ter dois círculos representando as duas bases, certo? Eu vou ter um círculo em cima e um círculo embaixo. Então, uma possibilidade aqui, ó, para planificação do nosso querido cilindro, seria essa, ó. Aqui está a base superior. Às vezes não sai do jeito que a gente quer. Tem a base superior. E aqui embaixo, a base inferior. Então, essa daqui, ó, seria a planificação do meu cilindro. Esse círculo aqui, ele representa a base superior, o círculo de baixo, a base inferior, e esse retângulo, ele representa a superfície lateral. E aí, galera, é em cima dessa planificação que eu vou conseguir mostrar para vocês quais são as fórmulas para calcular a área do nosso cilindro, tá? Então, eu vou até copiar isso daqui para a gente levar lá para o outro, para outra folha, para poder fazer com vocês. Mas vocês entenderam como é que é a planificação? Tá claro isso para vocês? Sim. Então, ó, Sim. o que a gente vai ter? Foca aqui em mim. Aí eu dou um tempinho depois para copiar. A gente vai ter isso. Essa daqui é a nossa planificação. Ok? Vamos lá. Aqui vai ser a altura do próprio cilindro. Nas bases eu vou ter raio, certo? E aí, em cima dessa planificação, a gente vai descobrir quais são os valores para as áreas do cilindro. Então, vamos começar primeiro com a área da base. A base do cilindro, ela não é um círculo, meus amores? Então, para calcular a área da base do cilindro, como é que a gente faz? A área da base do cilindro vai ser π vezes r ao quadrado. Foi por isso que a gente fez aquela revisão no capítulo 10, para poder lembrar como é que calcula a área do círculo. Então, para calcular a área da base do cilindro, vai ser π vezes r ao quadrado. Tudo bem? E aí vem a parte legal. Eu quero calcular a área que a gente chama de área lateral. E para calcular a área lateral, Bisteca, o que eu vou fazer? Calcular a área lateral, meus amores, é calcular a área dessa superfície aqui, ó. A gente vai calcular a área dessa superfície aqui, que seria a superfície lateral. Que eu pintei ali de verde. Essa superfície que representa aquela lateral do nosso cilindro, ela não é um retângulo? E, para tanto, para calcular a área do retângulo, eu não preciso fazer base vezes altura? A altura eu já sei que é H, que é a própria altura do cilindro. E aí, agora que eu dependo muito de vocês,
Alguém sabe me dizer o que seria esse pedaço aqui, ó, para representar a base? Gera 3? Não, a geratriz é o H. O que seria esse pedaço aqui para representar a base? Muito bem, Mol. Ele é o perímetro do círculo. Porque, ó, vou até de novo aqui, ó, interromper o compartilhamento, rapidinho, só para vocês entenderem. Aqui, ó, tá o meu retângulo. Todo mundo tá olhando aqui para mim, ó, tá o retângulo, certo? Vou pôr ele aqui de frente para vocês. Aqui tá a base dele. Quando eu uno, ó, lá para formar o cilindro, a base dele virou o comprimento do círculo. Galera, tá claro isso? Aqui tá, ó, o retângulo. Eu tô colocando assim de frente para vocês entenderem. Então, aqui tá o retângulo e aí eu coloquei ele de frente. Essa é a base do retângulo. E aí, ó, quando eu uno, eu tô formando o círculo. Então, aquela base, ela vai ser o perímetro do círculo. Vai ser o comprimento do círculo, que foi o que a gente estudou. Então, eu posso afirmar que aquele valor vai ser quanto? Como é que era a formulazinha do comprimento do círculo? 2πr. Muito bem. 2πr. Então, aqui embaixo eu vou ter 2πr. Ou seja, calcula a área do retângulo agora para mim. Como é que vai ser a área lateral, que é a área do retângulo? Base 2πr vezes a altura h. Então, essa é a área lateral do cilindro. 2πrh. O professor, eu tô com uma dúvida. Pois não. Aquela geratriz vai ter alguma função em alguma coisa? Não, Ou nesse não? caso, a geratriz ela só vai ter função, Enzo, no caso do oblíquo, né? Porque, por exemplo, imagina aqui, Enzo, uma boa pergunta, bom questionamento. Ó, imagine que eu precise, no oblíquo, calcular o volume dele. E para calcular o volume do oblíquo, ou de qualquer cilindro, a gente precisa da altura. Então, aqui eu vou ter a geratriz, aqui eu vou ter a altura, e aqui eu vou ter o mesmo ângulo θ, tá? Então, ó, o cara pode informar o valor da geratriz para a gente calcular aqui, ou usando Pitágoras, se ele der esse pedacinho aqui de baixo, ou usando as razões trigonométricas no triângulo retângulo, de acordo com o ângulo θ que ele vai dar ali, tá bom? Então, a geratriz no reto, ela não faz muito uso, porque a geratriz e a altura é a mesma coisa, mas no oblíquo a gente usa um pouco mais. Entendi. Obrigado. Beleza? Galera, vocês entenderam a área lateral? Então vai ser 2πr. E aí, vamos ter também a área total. O que é a área total? Fala para mim. Qual seria a Seria a área expressão? lateral mais 2 vezes a área da base. Muito bem, a área total seria a área lateral mais 2 vezes a área da base. Ou seja, a área total seria a área lateral 2πrh mais 2πr ao quadrado. Esse 2 aqui é da fórmula, tá? πr ao quadrado, só que é a área da base. Então, você pode usar essa expressão para a área lateral, para a área total, perdão. O que 2πrh e 2πr ao quadrado têm em comum? 2πr. Então, eu posso colocar o 2πr em evidência, os dois franceses, 2πr, certo? E aí vai sobrar o que da primeira? H mais, e da segunda vai sobrar R. Então, vai ficar 2πr vezes H mais R. Então, essa seria a expressão para a área total. Então, nós temos essas expressõezinhas aqui para a área. Essa é a área da base, essa é a área lateral e essa é a área total. Tudo bem? Tudo bem.
E eu vou aproveitar esse cantinho aqui, acho que não vai ficar ruim, para a gente falar do volume. Vamos ver quem está estudando. O conceito de cilindro não é o mesmo de prisma? Sim. Então, calcular o volume do cilindro é igual a calcular o volume do prisma. E aí, vocês lembram como é que calcula o volume do prisma? Área da base não, Isso mesmo. não, área total. Área da base vezes altura. Isso aí. Então, calcular o volume do cilindro é fazer a mesma coisa. O volume do cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Ou seja, o volume do cilindro vai ser πr ao quadrado vezes h. Essa é a fórmula para o volume. Não tem que dividir por 3, não? Não, porque por 3 a gente só divide na pirâmide. Ou no cone, que é o que a gente vai estudar no próximo capítulo, na próxima apostila. Certo, meus amores? Certo. Dúvidas? Aí amanhã eu vou falar de alguns detalhezinhos a mais para vocês que faltou da aula de hoje, mas agora já dá para a gente pensar um pouquinho em alguns exercícios. A aula acabou, basicamente o capítulo é esse. Tá faltando só um detalhe, falar para você do cilindro regular. Esperando vocês copiarem. Aí eu quero dar um exemplo e a gente finaliza. Então vamos lá, ó. Então vamos lá, ó. O raio, vamos dizer que é 3 centímetros. E aqui a altura que é a geratriz, que ele é um cilindro reto, vamos dizer que é igual a 5 centímetros. E aí agora é só para a gente treinar mesmo, galera. Tá, ó, determine a área total e o volume do cilindro a seguir. Então, ele quer a área total e o volume do cilindro a seguir.
Então, são duas fórmulas que a gente precisa guardar. A área total, a gente lembra, vai ser 2πr vezes H mais R ou R mais H. Se você não lembrar direto disso, você pode lembrar que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? Foi essa a ideia de fazer aquela planificação com vocês. E na hora do exercício, para não ficar decorando só as fórmulas e tudo mais. Tudo bem? Então, a área total ela vai ser 2πr vezes R mais H ou H mais R. Então, nesse caso aqui, a área total vai ser simples, ó. Vai ser 2π vezes 3 vezes 5 mais 3. Então, a área total ela vai ser, aqui fora vai dar, ó, 6π e aqui vai dar 8. Então, a área total vai ser 6 vezes 8, 48π. Certo? Centímetros quadrados. Beleza? E aí, tem, além disso, para a gente treinar aqui, a questão de calcular o volume. E aí, a gente aprendeu que o volume é a área da base vezes a altura. Então, o volume para esse cilindro vai ser IR ao quadrado vezes H. Então, a fórmula vai ser I vezes 3 ao quadrado vezes H. O volume vai ser 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45 centímetros cúbicos. E aí, agora a gente vai ver na próxima aula os exercícios de sala, os exercícios. Fala. Bisteca, geralmente ele dá o valor do pi ou vai ficar tipo só pi mesmo? Depende muito de qual é a banca, né? Tem cara que dá qual é o valor do pi, pede para substituir para 3,14. É porque vocês vão ver que o cilindro ele aparece muito em exercício e compara volume de cilindro com volume de cone, volume de cilindro com volume de paralelepípedo, com volume de cubo. Então, nesses casos, quando comparar, normalmente ele fala o valor do π. Mas em exercício tipo esse, que ele só quer calcular o volume ou a área, eles não dão o valor do π, não. Como assim comparar? Por exemplo, vamos lá, um exercício típico assim. Tinha uma empresa que ela produzia caixinhas de leite, tá? Tudo bem? Aí, vamos lá. Na real, que o cone é o chapéu do cilindro, né? Pode entender assim também. Seria uma pirâmide onde que a base é um círculo também. Porque se o cilindro é um prisma que a base é um círculo, a pirâmide seria o cone seria uma pirâmide com a base do círculo. A gente vai ver. É tipo isso, meu amor. Ó, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar aqui. Vou desenhar para você. Então, uma empresa, ela fabricava, né, obviamente, distribuía os leites na forma de uma caixinha, tá? E a caixinha, ela tinha as dimensões, vamos lá, 10 centímetros, 12 centímetros e 20 centímetros, tudo bem? Aí vai ter uma quantidade aqui de leite. Aí ela resolveu fazer uma experiência lá e fazer no formato de um cilindro. Eu vou copiar aqui, tá? Só para não ficar redesenhando ele. Tudo bem? Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Aí ela falou assim, vamos fazer no formato de um cilindro. E aí vamos imaginar em que o raio da base desse cilindro seja igual a 15. Aí ele pergunta para você,
qual deve ser o valor da altura do cilindro para vender a mesma quantidade de leite. Aí ele vai falar para você, ó, use o π aproximadamente 3. Entendeu? É nesse tipo de exercício que ele faz a comparação. Porque pensa comigo, Ferrari, quando ele fala para você que vai vender a mesma quantidade de leite, o que ele está deixando a entender sobre o exercício? Que os dois sólidos vão ter o que igual? Volume? Isso. Volume? Os dois sólidos vão ter o mesmo volume. E aí, nesse tipo de exercício, você vai atacar ele assim, ó. Então, como vai vender a mesma quantidade de leite, então significa que o volume da caixa tem que ser igual ao volume do cilindro. Como é que calcula o volume da caixa? A vezes B vezes C, que é o paralelepípedo. Então, é 10 vezes 12 vezes 20. Igual. Qual é o volume do cilindro? πr ao quadrado vezes h. Então, vai ser 3 vezes 15 ao quadrado vezes h. E aí, nessa comparação, você consegue determinar qual deve ser a altura para poder vender a mesma quantidade. Entendi. Aí aqui, ó, só para a gente fazer. Eu não sei que valor que vai dar, né? Eu pensei nisso, talvez 15 aqui não era muito legal de colocar, mas vamos lá. Se eu multiplicar tudo isso daqui, vai dar quanto? 20 vezes 12 vai dar 240, 2.400. Igual a 15 vezes 15, 225. Vezes 3. 600, Isso, 675. 675H. Então, H vai ser 2.400 dividido por 675. Então, H vai ser quanto? 3,5. Quanto? 3,5. 3? É, 3,5. Aproximadamente. Dividido por 675. Aproximadamente 3,6, né? Que vai dar uma dízima. Então, eles vão ter que fazer uma latinha bem larga com uma altura pequena. Certo? Certo. Fechou?